Neemias, o seu capítulo número 1. Neemias, capítulo 1 e o verso de número 4. Amém, a igreja achou? Que diz o seguinte: tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. Amém? É assim nós oremos. Senhor, te agradecemos por tudo. Já foi dito nessa noite, nós reforçamos, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro além de ti. Reconhecemos tua soberania. Obrigado pelo dia, obrigado pelo culto, obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou. E te pedimos que o Senhor continue falando conosco através de sua mensagem. Que seu nome, a todo momento, venha a ser glorificado. Pois só o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Essa é a oração que eu te faço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? A igreja pode nos assentar. Irmãos, eu agradeço a Deus por tudo quanto tens feito em nossa e em minha vida. Agradeço a Ele mais uma vez pelo dia, por ter chegado em segurança. Agradeço a Ele por ter me dado a oportunidade de ter ar nos meus pulmões, pois muitos tenho certeza que queriam essa oportunidade e infelizmente não tiveram. E só Deus estar aqui respirando é um motivo para agradecer ao Senhor. Amém? Diante dos irmãos, talvez agradeça a confiança que o pastor tem me concedido e que Deus assim os abençoe abundantemente. Peço que os irmãos prestem atenção na mensagem, pois creio eu que Deus tem algo a falar ao vosso coração. Queridos, o que é que vocês fazem quando tudo vai mal? O que é que vocês fazem quando parece que não tem mais esperança? Quando uma determinada situação parece que não tem mais solução? O que é que vocês fazem quando uma pessoa que você tanto ama, ela acaba te decepcionando? O que é que vocês fazem quando aquilo que você queria acaba não acontecendo? Quando o emprego que você tanto almejava, que você tanto sonhava, que você tanto queria, não chega. Quando existe uma pessoa que você deposita sua total confiança e ela te trai. O que é que você faz quando parece que tudo vai melhorar, porém vai tudo de mal para pior? O que vocês fazem em situação de tristeza? O que é que vocês fazem em momentos de angústias? O que é que vocês fazem em momentos de desespero e total desesperança? Neemias, certo momento de sua história, ele passa por um momento exatamente assim. E eu queria abordar com os irmãos nessa noite sobre o que foi que Neemias fez para conseguir essa restauração. Então, antemão, desde já, eu quero expor o tema da mensagem nessa noite. Mensagem essa que tem pelo tema a importância de orar quando nós estamos angustiados. Ou então, a importância da oração nos dias das angústias. É um fato que durante nossa vida nós passamos por vários momentos bons, mas também nós iremos passar por vários momentos de tristeza. Durante nossa caminhada, nós passamos por vários momentos desesperadores e angustiantes. Perdemos colegas que fizeram parte de nossas vidas, perdemos parentes para a tão temida morte. A verdade é que nós perdemos muitas coisas durante a nossa vida. Existem aqueles que acabam cedendo para essas situações e para as adversidades que a vida acabam trazendo.
Há também aqueles que acabam cedendo totalmente para a ansiedade, para a depressão e para o isolamento social. E só destacando, eu não estou aqui para destacar ou para criticar ou para falar que depressão é falta de Deus, porque isso é uma grande mentira. Depressão não é falta de Deus. Mas eu estou aqui para saber qual é o primeiro passo, qual é a primeira atitude que você está tomando diante de situações de total desespero. E também estou aqui para destacar uma forma de nós passarmos por esses momentos difíceis, que é a angústia, de uma maneira mais leve. Neemias, ele é um livro pós-cativeiro. E eu acredito que a igreja saiba que o cativeiro babilônico aconteceu precisamente em 586 a.C., quando a cidade de Jerusalém ela é tomada, quando os caldeus eles destroem o templo de Jerusalém, eles destroem a cidade. E agora eles pegam os judeus e levam para a Babilônia um cativeiro de 70 anos. Neemias certamente nasceu nesse cativeiro, ele não nasceu em Jerusalém. O cativeiro babilônico vai acabar em 516, porque nessa altura a Babilônia já havia caído para outro império da época, para o Império Medo-Persa. E agora sobre a liderança desse novo império, os judeus que foram levados, eles tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. A primeira leva acontece em 516, sob a liderança de Zorobabel, para construir o templo do Senhor. A segunda leva acontece em 457, sobre a liderança de Esdras, para ensinar a Torá de Deus, para ensinar a lei de Deus àquele povo. A terceira e última leva acontece em 444, sob a liderança de Neemias, para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Aleluia! O que aconteceu com esses judeus que retornaram sob a liderança de Zorobabel foi que quando eles retornaram, eles viram que a cidade estava totalmente arruinada. A cidade ela estava povoada, estava rodeada de inimigos, sobretudo os samaritanos, que era uma raça, era um povo estrangeiro com os israelitas do Reino do Norte. E esse povo ele se propôs a ajudar na construção do muro, mas eles foram rejeitados pelos judeus, não por questão racial ou algo do tipo, mas sim por questão teológica e doutrinária. Porque esses samaritanos, além deles serem híbridos, as suas crenças já não eram mais as mesmas. As suas crenças já não eram mais puras. E por causa dessa rejeição, esses samaritanos acabam se tornando inimigos dos judeus. E eles escrevem uma carta ao rei Artaxerxes, dizendo: ao rei, esses judeus que voltaram, eles não são boa influência não. Eles não têm boa intenção. Eles vão conspirar contra ti, ó rei. Então, a obra que havia começado, ela agora é paralisada pelo edito do rei. E os judeus que retornaram, acredito eu que totalmente desanimados, totalmente tristes, sem esperança, eles vão cada um para suas casas, para cada um cuidar de suas casas, e a casa de Deus fica desamparada. Então Deus levanta o profeta Ageu para encorajar o povo a tomar força e reconstruir o templo. Deus levanta o profeta Zacarias para desenvolver um interesse espiritual, e é nesse mesmo contexto que Anani, o irmão de Neemias, cuja o nome é uma abreviação de Ananias, que tem significado Deus misericordioso, ele sai de Jerusalém e vai fazer uma visita a seu irmão Neemias, que era copeiro do rei na cidade de Suzã. Neemias então aproveita essa oportunidade, aproveita que o irmão saiu de Jerusalém e foi visitá-lo, e ele resolve fazer uma pergunta. Pergunta essa que eu quero que a igreja analise comigo no verso de número 2, que diz: Anani,
um de meus irmãos veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado e sobre o cativeiro e a respeito de Jerusalém. Essa foi a pergunta de Neemias. E diz a Bíblia que Neemias, ele é informado que tem um problema. Neemias, ele é informado que os inimigos estão ao redor, que existe um embargo total na construção dos muros. Então, quando Neemias escuta isso, de que a cidade está com os muros quebrados, ou seja, não tem mais segurança pública, de que a cidade está com as portas queimadas, ou seja, não tem mais poder judiciário. Quando Neemias fica sabendo disso tudo, a Bíblia diz que Neemias chora. E ele lamenta pelo povo. Aleluia! Imagina a grande angústia que Neemias passou naquele momento, em ver o seu povo totalmente aflito e sem forças para cumprir o propósito de Deus. Porém, entretanto, todavia, Neemias, diante dessa situação, ele não se deixou abater, não. Neemias, diante dessa situação, ele não se deixou levar por esse sentimento de tristeza. Neemias, diante de uma situação desesperadora, ele toma uma decisão. Neemias, ele toma uma atitude. Qual atitude é essa, irmão? A atitude é essa, nós vemos no versículo 4, a parte B do versículo, que diz: e coloquei-me em jejum e oração diante dos deuses dos céus. Coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus. A atitude que Neemias tomou foi de orar a Deus. A atitude que Neemias tomou foi de fazer jejum ao Senhor. Eu não sei qual é o tamanho da dificuldade que você enfrenta. Eu não sei quais são as lutas no seu dia a dia. Até porque eu não estou contigo todo dia, no dia a dia, para saber o que você enfrenta. Mas antes de tudo, antes de nos desesperarmos, nós precisamos orar ao Deus que manda nos céus. Nós precisamos orar ao Deus que manda nos céus, que manda na terra e que manda embaixo da terra. Neemias, ele sabia e entendia que se fosse por ele não iria conseguir fazer nada. E não é à toa que Neemias intercede a Deus pelo povo. Neemias, diante de uma situação desesperadora, ele recorre a Deus. Ele faz algo que para o mundo talvez não fosse nada, mas que na verdade naquele momento era tudo. Era tudo que ele podia fazer. E ele sabia que através da oração Deus poderia mudar o quadro, Deus poderia resolver. Ele sabia que a oração tinha um certo poder. É até um certo clichê falar isso, né? Mas não deixa de ser verdade. A oração, ela nunca deixou de ser eficaz. Tiago, ele nos diz isso. A oração de um justo é poderosa e muito eficaz. Neemias buscou a restauração através da oração. Amados, é somente através da oração que nós conseguimos a restauração do nosso ser. É somente através da oração que nós conseguimos a restauração do nosso interior. Tudo se deu início por causa de uma oração. Não existiria cristianismo se não existisse oração. Nós não seríamos crentes se alguém não tivesse orado por nós antes. Nós não seríamos templo e habitação do Espírito Santo de Deus se não houvesse oração. Os discípulos, lá no dia de Pentecostes, eles não receberiam o outro Consolador se eles não tivessem reunido antes, orando. Isso está lá em Atos capítulo 2, se você quiser ver. Tudo começa com a oração. Tudo se restaura com a oração. Quando tudo vai de mal a pior, meus irmãos, é somente na oração, é somente nos joelhos que nós conseguimos o alívio e a consolação de nossas almas. É somente na oração. A oração, ela é o combustível do cristão.
Não tem como a gente ter um relacionamento com Deus se a gente não estiver orando a Deus. Não tem como. A oração, ela é o nosso oxigênio. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil. Quando nós nos encontramos em uma situação de completa angústia, nós não temos forças para nada. Nós não queremos comer, nós não queremos falar com ninguém, não temos força de nos socializar, nós apenas queremos ficar dentro do quarto, trancado o dia inteiro, nós muito menos temos força para falar com Deus. Mas a oração, ela era, ela é e ela sempre será uma maneira que Deus ajuda o seu povo. Ela é a forma com que Deus escolheu para ouvir, para nos ouvir, para nos ajudar e para nos consolar. Quando a angústia bater, quando a tristeza vier, ore tão somente ao Senhor, que Ele lhe consolará. Pode ter certeza que Cristo, Ele lhe consolará. Tantos exemplos na Bíblia. Quer exemplos? Mateus capítulo 26, verso de número 36. A Bíblia diz que Jesus estava triste. Jesus estava aflito. Aí ele chama Pedro, Tiago e João e ele ora ali no Getsemane, no momento de sua aflição. Eu posso dizer que Jesus estava ali no pior dia de sua vida e mesmo assim ele não abriu mão da oração. Aleluia! No momento da aflição, Jesus orou. Nós vimos ontem com a pregação da irmã Eliane em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. Ana orou quando estava amargurada de espírito. Aí você vê que Deus consola Ana e concede a oração de Ana, dando a ela um filho varão, juiz, profeta e um sacerdote. Davi orou quando se entristeceu por ter pecado contra Deus, lá em Salmo 51. Tudo é com a oração. Tudo começa através da oração. Deus, Ele é Deus que nos dá consolo. Somente Deus pode consolar o homem no momento das suas aflições, no momento de suas angústias. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que nos consola em todas as nossas tribulações. Deus, Ele é Deus consolador. Assim como diz o próprio significado do nome Neemias. Neemias tem significado de Deus consola, ou então Deus consolador. Somente Deus pode consolar o homem. Ei, não se deixe levar pelos momentos da sua vida, não. Não se deixe levar pelas adversidades que a vida lhe traz. Infelizmente, a vida é assim. Luta atrás de luta. Prova atrás de prova. Dificuldade atrás de dificuldade. Mas quando esses dias difíceis chegar, ore ao Senhor. A sua primeira atitude tem que ser orar tão somente ao Senhor. E pode ter certeza que quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, quando você preserva a oração, Ele lhe consola e Ele lhe ajuda em qualquer situação que você venha passar. Deus consolou. E é interessante que além de nos consolar, Ele também toma a frente de nossas dificuldades. Ele também toma a frente de nossas lutas e nos ajuda a superar todas elas. Tantos exemplos na Bíblia de homens que oraram e Deus fez o milagre. Eu já citei alguns. Daniel é um exemplo clássico. Os irmãos conhecem bem. Ele orou e Deus livrou ele da cova do leão. Paulo e Silas, eles estavam presos em um momento muito difícil da vida, mas um ora e o outro canta. E Deus liberta os seus servos daquela prisão e faz ainda mais, salva a vida do carcereiro, salva a vida
da família do carcereiro. Eu me lembro também de Abraão, quando ele intercede por Ló, que estava em Sodoma e Gomorra. Aí Deus destrói Sodoma e Gomorra e livra Ló de uma situação muito difícil. Isso por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Isso tudo por causa de uma oração. A oração, ela é poderosa. Mas preste atenção. Preste muita atenção. A oração em si não é poderosa. Ela tem poder sim, mas ela não é poderosa nesse nível. Poderoso é o Deus que responde às nossas orações. Você pode orar 24 horas por dia, mas se Deus não ouvir a sua oração, não adianta de nada. Poderoso é o Deus que responde às nossas orações. Eu entendi. Deus é Deus consolador e Deus é Deus ajudador. Mas como é que eu devo orar ao Senhor? Vamos analisar a oração de Neemias, verso de número 5. Verso de número 5, que diz: porquanto, da mesma maneira... eu estava em 2 Coríntios. Neemias, verso de número 5, que diz: e desabafei, ó Yahvé, Deus do céu. Neemias, antes de pedir qualquer coisa ao Senhor, antes de falar qualquer coisa, ele enaltece o nome de Cristo. Ele reconhece a soberania do Senhor. Ele reconhece que Deus é Deus que manda nos céus. Ele reconhece que Deus é Deus. Nós precisamos disso. Precisamos reconhecer que Deus, Ele é Deus e não existe outro. Que Deus é o único que é soberano. Precisamos reconhecer que somente a Deus deve ser a honra, a glória e o louvor. E Neemias, ele não termina aí. Ele continua a sua oração dizendo o seguinte, no finalzinho do versículo. Ele diz... o seguinte: olha, vê, Deus do céu, e usa sua misericórdia para com aqueles que amam e obedecem teus mandamentos. Finalzinho do versículo número 6, a parte B, diz: sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. Primeiro, ele reconhece a soberania de Deus. Primeiro, ele reconhece que Deus é Deus acima dos céus. E agora, ele reconhece o seu pecado diante de Deus. Ele reconhece a sua dependência diante de Deus. Nós precisamos vir a Deus em uma oração de total humilhação, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer pecado. 1 João, capítulo de número 1, verso de número 9, diz isso. Eu lembro-me de uma certa parábola que Cristo disse durante o seu ministério, que existiam dois homens orando. Um orou se vangloriando, se exaltando, e o outro orou se humilhando. E o que se humilhou, Deus ouviu a sua oração. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Nós não somos nada, queridos. Nós não somos nada. Se olhar de longe, nós somos apenas insetos. Precisamos da misericórdia do Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Somos totalmente dependentes. Não é um cargo que vai dizer que eu sou maior que você. Assim como você é dependente, eu também sou dependente de Cristo. Eu preciso de Cristo para tudo em minha vida. Não é um cargo. Eu não sou melhor que você. O pastor não é melhor que você. O presbítero não é melhor que você. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos miseráveis. Todos nós somos pecadores. E todos nós precisamos reconhecer
que precisamos de Deus. Precisamos do perdão de Cristo. Precisamos das misericórdias do Senhor. Aí depois disso tudo, depois de engrandecer ao Senhor, depois de reconhecer o seu pecado, aí sim Neemias vem e pede ajuda a Deus. E se você for estudar o livro de Neemias, você vê que no capítulo de número 13, Deus ajuda ele a reconstruir o muro e Deus cumpre o propósito. Mas tudo isso começou com uma oração. Tudo isso porque Neemias, ao invés de se desesperar, ao invés de achar que não tinha mais jeito, ele foi orar ao Deus que podia mover o quadro. Eu sei que é difícil. Nós não podemos mexer no passado, nem muito menos prever o futuro. Mas nós temos um Deus que decreta o nosso futuro, que pode nos ajudar no nosso futuro, na nossa eternidade. Saiba uma coisa, é hoje, é no hoje que eu decido como é que vai ser a minha eternidade. É no hoje que eu decido. Se eu vou ficar apenas murmurando a todo momento ruim que vier na minha vida, ou se eu vou orar diante de Deus, ou se eu vou me render a Ele em oração. Então que nós venhamos sair daqui com a ideia clara de que Deus, Ele é um Deus soberano, Deus, Ele é um Deus consolador, Deus, Ele é um Deus ajudador, e que por mais que as dificuldades estejam difíceis, nós precisamos orar ao Senhor. Por mais que as provas estejam difíceis, nós precisamos de Deus, pois é Ele que ajuda o seu povo. É Ele quem nos ajuda, amém? Essa é a mensagem. Espero que os irmãos tenham entendido. Agradeço a confiança do pastor, agradeço a Deus e passo para o presbítero, amém?